No capítulo 1 de Malaquias, nós vamos ler o versículo 1 e o versículo 2 e somente a primeira parte do versículo 3. Está escrito assim: peso da palavra do Senhor contra Israel, contra a nação, contra o povo de Deus, pelo ministério de Malaquias. Eu vos amei, diz o Senhor, mas vós dizeis: em que nos amaste? Não foi Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor. Todavia, amei a Jacó e aborreci a Esaú. Você sabe que Jacó e Esaú, eles eram os filhos gêmeos de Isaac com Rebeca. E Deus está dizendo que ele amou a Jacó, mas ele aborreceu ou amou menos a Esaú. E a ideia da mensagem é tentar explicar o porquê disso. Sendo que eles foram gerados no mesmo ventre, tinham os mesmos pais, mas Deus se agradou de Jacó e não se agradou de Esaú. Curva sua cabeça, feche os olhos, por favor. Pai Santo, nós bendizemos o Teu nome, Senhor. Nós Te louvamos, nós Te exaltamos, porque o Senhor é bom, porque a Sua bondade, a Sua misericórdia dura para sempre. Só o Senhor é digno de receber o nosso louvor, a nossa adoração, e este é o momento que o Senhor preparou para ouvirmos a Tua voz, para ouvirmos a Tua palavra. E eu coloco, meu Pai, a minha vida nas Tuas mãos e peço que o Teu Espírito Santo ministra o coração do Teu servo, o coração da Tua serva, que essa palavra venha, meu Deus, abrir o nosso entendimento, abrir os nossos olhos, alimentar a nossa fé, fortalecer o nosso espírito. Pai, quem ouvir esta palavra, meu Deus, aquele que está caído se levante, aquele que está fraco, Pai, seja fortalecido. Cumpra-se todos os Teus propósitos através desta palavra, Pai, em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Senta um minutinho aí no seu lugar, por favor. Deus, ele está usando dois homens que foram conhecidos pela nação de Israel. Dois homens que tiveram a sua história registrada nos livros escritos por Moisés. E para entendermos um pouco melhor, nós temos que voltar um pouco mais na história e lembrarmos que um dia Deus chamou da Mesopotâmia um homem chamado Abrão e disse a ele, em Gênesis 12, sai da sua terra, sai da sua parentela, da casa dos teus pais, vai para a terra que eu te mostrarei. Eu farei de você uma grande nação, eu vou abençoar os que te abençoarem, você vai ser uma bênção. Então, Deus chama Abraão, pedindo para que Abraão saísse do convívio dos seus parentes, da casa dos seus pais, porque Deus queria aumentar os seus descendentes. A promessa era que Abraão se tornasse pai de multidões. E quando você lê Hebreus 11:8, o texto diz que Abraão, pela fé, ele saiu sem saber para onde ia. Em Romanos 4:20 diz que Abraão não perdeu a esperança. Abraão, ele acreditou naquela promessa, ele foi fortalecido na fé, dando glória a Deus, e você conhece a história. Abraão, ele vai precisar lutar contra o medo, porque ele imaginou que os egípcios poderiam matá-lo quando ele vai ao Egito, num período de fome. O Abraão, ele precisa travar uma luta, uma batalha, uma guerra para tentar recuperar o seu sobrinho Ló, que havia sido sequestrado. O Abraão, ele vai viver muitas histórias. Em Gênesis capítulo 15, Deus aparece a Abraão e o faz lembrar da promessa.
Deus viu que Abraão estava triste. Então Deus diz: Abraão, não temas, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Abraão, vem para fora, você pode contar as estrelas do céu? Não. Então assim vai ser a sua descendência. Deus, ele vai trabalhar o coração de Abraão, porque entre a promessa feita por Deus e o seu cumprimento, vão se passar um período de 25 anos. 25 anos de provas, 25 anos de desafios, 25 anos de alegrias e tristezas, 25 anos de erros, mas também de acertos, 25 anos de honras, 25 anos de alegria, mas também de tristezas. Mas o fato é que, depois de 25 anos, vai nascer o Isaac. E o Isaac vai ser para o Abraão a realização de um sonho, o cumprimento de uma promessa. E o Abraão sabia que a promessa que Deus havia feito a ele passava pelo seu filho Isaac. Então Abraão vai ensinar o seu filho. Abraão vai revelar ao seu filho o propósito que Deus tinha a realizar. A Bíblia diz em Gênesis 25, na altura do verso 5, que Abraão deu tudo para Isaac. E o próprio Deus, assim como disse a Abraão, ele vai aparecer a Isaac e vai fazer a Isaac a mesma promessa que ele fez a Abraão. E eu quero que você volte comigo lá para Gênesis, capítulo de número 26. Livro de Gênesis, capítulo de número 26. Versículo de número 2. Isaac está vivendo um período em Gerar, na terra dos filisteus, e houve uma escassez de alimento, um período de fome. O Isaac ouvia as histórias do seu pai Abraão, que no período de fome na terra, ele foi buscar refúgio no Egito. Então, nesse período de fome no território dos filisteus, o Isaac pensou: eu vou descer para o Egito. E aí Deus aparece a ele e diz o seguinte, capítulo 26 de Gênesis, versículo 2, está escrito assim: e apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser, peregrina nessa terra, e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e a tua semente darei todas essas terras e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão, teu pai. E multiplicarei a tua semente, como as estrelas do céu, e darei à tua semente todas essas terras, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra. Deus está fazendo a Isaac, filho de Abraão, a mesma promessa de Gênesis 12:1, a mesma promessa de Gênesis 15, a mesma promessa de Gênesis 22:15, que era aumentar o seu clã, a sua posteridade, a sua descendência. Mas o que eu quero mostrar para você no texto, é que Deus deixa bem claro a Isaac o porquê que o seu pai Abraão foi um homem bem sucedido na terra. O porquê que Abraão viveu a realização daquela promessa. Olha o versículo de número 5. Está escrito assim: porquanto Abraão obedeceu a minha voz, e guardou o meu mandado, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Assim habitou Isaac em Gerar. Então perceba, como se não bastasse as histórias que Isaac ouviu do seu pai Abraão, o próprio Deus aparece a Isaac e diz: ô Isaac, há uma escassez de alimento, há um tempo de fome na terra, Abimeleque está apavorado, não sabe o que fazer, os filisteus estão buscando ajuda em outras terras, mas eu quero que você fique aí, porque é nessa terra que eu vou te abençoar. E aí Deus vai dizer para Isaac que Abraão ouviu a sua voz, obedeceu a sua voz e guardou o seu mandado. E é aqui que está o segredo
da bênção de Deus na vida do homem. Nós precisamos entender que a fonte da bênção é Deus. E a fonte da maldição também é Deus. Era assim que Deus tratava Israel. Você precisa entender que o diabo, por mais que seja maligno, por mais que seja indigno, perverso e adversário da nossa alma, ele não pode lançar nenhuma maldição naquele que serve a Deus. A Bíblia diz em Provérbios 26, 2, que a maldição sem causa, ela não virá. Então, o que Deus está dizendo para Isaac agora, é algo que mais adiante em Deuteronômio capítulo 28, vai virar lei, vai virar regra, vai virar princípio. Se você obedecer a minha voz, se você obedecer a minha palavra, eu te farei ser bem sucedido na terra. Isaías 1,19 diz: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o bem dessa terra. Eu quero que você vá comigo aqui para Deuteronômio capítulo 30. E eu quero ler com você, livro de Deuteronômio capítulo 30. Olha que coisa interessante está escrito aqui. Versículo de número 19. Só para você entender melhor. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti. Entenda, para quem que Deus está falando isso? Para os hebreus. Em que ocasião? Deus estava preparando eles para possuir a terra que Deus havia prometido. Então o que Deus está dizendo? Olha, os céus e a terra eu tomo por testemunhas contra você, que tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua semente. Ou seja, Deus está dizendo, olha, vocês que vão escolher ser abençoados ou amaldiçoados. A vida e a morte eu coloco diante de vocês, a bênção e a maldição. E aí nós vamos entender que não tem como ser abençoado escolhendo a maldição. Por que eu disse para você que Deus também é a fonte da maldição? A Bíblia diz em Provérbios capítulo 3, versículo 33, que a maldição do Senhor habita na casa do ímpio. Então Deus amaldiçoa. O mesmo Deus que abençoa é o Deus que amaldiçoa. E é isso que Deus está querendo mostrar para eles. Olha, eu estou colocando diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Aí Deus dá uma dica ainda. Olha o que ele diz: escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência, os seus descendentes, o seu filho, o seu neto, bisneto, tataraneto. Agora, para que vivas, como? Versículo 20: amando ao Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz, e te achegando a Ele, pois Ele é a tua vida e a longura dos teus dias, para que fiques na terra que o Senhor jurou a teus pais, a Abraão, a Isaque, a Jacó, que lhes havia de dar. Então qual é a proposta? Se vocês me buscarem, se vocês me servirem, se vocês andarem de acordo com a minha vontade, se vocês valorizarem o que eu estou dando a vocês, o que eu estou fazendo por vocês, então vocês vão encontrar a bênção. Porém, se vocês desprezarem os meus princípios, se vocês violarem as minhas leis, se vocês endurecerem o coração de vocês, ao invés da bênção, vocês encontrarão a maldição. Isso todos os hebreus sabiam. O mesmo Deus que fez promessa ao Abraão, ele aparece a Isaque e faz a mesma promessa. Por quê? Porque o Abraão era o descendente, o Isaque era o descendente de Abraão, e o cumprimento da promessa que Deus fez a Abraão passa por Isaque. E para que aquela promessa que Deus faz a Isaque se cumprir, então ele teria que gerar filhos.
E a palavra mostra que Isaac teve filhos. E a Rebeca engravidou de gêmeos. Eu quero que você volte lá para Gênesis, capítulo de número 25. Porque agora Jacó e Esaú vão entrar na pregação. Jacó e Esaú. Volta lá, Gênesis capítulo 25. Eu quero ler com você o versículo de número 24. Está escrito assim: e cumprindo-se os seus dias para dar à luz, eis gêmeos no seu ventre. E saiu o primeiro, ruivo, e todo como uma veste cabeluda. Por isso chamaram o seu nome Esaú. O primeiro filho de Isaac nasceu. Ele era cabeludo. Por isso ele foi chamado Esaú. E o Esaú, ele tinha por direito todas as bênçãos que Deus havia prometido ao seu pai Isaque e ao seu avô Abraão. Porque era um direito dado ao primeiro filho. Era a posição mais honrosa da família, era a melhor parte na herança, as partes mais ricas das terras, além de todas essas bênçãos que Deus havia jurado a Isaque, seu pai, e ao seu avô Abraão. Então, o Esaú é o primogênito deles. Versículo de número 26. E depois saiu o seu irmão, agarrada a sua mão ao calcanhar de Esaú. Por isso se chamou o seu nome Jacó. E era Isaque da idade de 60 anos, quando os gerou. Então, nasceu Esaú, o primogênito, o primeiro filho do casal, o herdeiro da promessa, aquele que iria ocupar a posição mais honrosa após a morte do pai, aquele que seria o chefe do seu clã, da sua família, aquele que tinha direito às bênçãos prometidas por Deus, e segurando ao seu calcanhar vai nascer Jacó, seu irmão. Como o Esaú era o primogênito, então Isaque vai oferecer a ele os maiores cuidados, os maiores privilégios, porque Isaque pensava: o meu pai Abraão me ensinou tudo o que eu sei hoje, porque meu pai sempre disse que as promessas de Deus passam por minha vida. Então, como Esaú é o meu primogênito, então eu preciso passar para o Esaú tudo o que meu pai me ensinou. Então, a palavra diz na sequência do texto que o Esaú era perito em caça, era um homem do campo, era o macho da família, enquanto Jacó, ele já era o queridinho da Rebeca, era um moço mais caseiro, mais reservado, gostava de cozinhar. Você pode observar aqui no versículo de número 27, está escrito assim: e cresceram os meninos, e Esaú foi varão perito na caça, varão do campo, mas Jacó era varão simples, habitando em tendas, e amava Isaque a Esaú, porque a caça era de seu gosto, mas Rebeca amava a Jacó. Entenda que o amor é um sentimento de dedicação. Por isso eu disse a você que o Isaque se dedicava mais a Esaú, enquanto o Jacó vivia mais tempo ao lado da sua mãe Rebeca. E você deve entender que Jacó, ele sonhava com tudo aquilo que era direito do seu irmão. Jacó sabia que por causa de uma fração de segundos, ele não nasceu primeiro. Jacó, ele via Isaque treinando Esaú, cuidando de Esaú, e ele pensava: puxa,
Era para mim estar no lugar dele. Eu poderia ter sido primogênito. Eu poderia ocupar a posição mais honrosa da família. Eu que deveria ser a pessoa que seria preparada para honrar o meu pai, para honrar o meu avô, para governar a minha família no futuro. Mas tudo isso pertence a meu irmão Esaú. Então Jacó se contentava em ajudar a sua mãe. Agora entenda. Um dia, o Esaú saiu para fazer aquilo que era do seu costume. Ele foi caçar. Ele foi ao campo. Teve um dia cansado. E quando ele se aproxima de Jacó, ele sente o cheiro de algo que Jacó havia preparado. E com vontade de se alimentar, porque ele estava prestes a desfalecer, ele pede para que o seu irmão Jacó lhe dê uma porção daquele guisado, daquele prato de lentilhas. E é exatamente aí que Jacó vai lhe fazer uma proposta. Observe o que está escrito no versículo de número 30. E disse Esaú a Jacó. Vamos ler primeiro o versículo 29. E Jacó cozera um guisado. E veio Esaú do campo, e estava ele cansado, desfalecido. E disse Esaú a Jacó: deixa-me, peço-te, comer deste guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso se chamou o seu nome Edom, que significa vermelho. Então disse Jacó: vende-me hoje a tua primogenitura. Esaú, cansado, afadigado, prestes a desfalecer, ele precisava de alimento. Ele precisava resolver aquele problema imediato. E Jacó sonhava com tudo aquilo que Esaú tinha por direito. E agora Jacó percebe que Esaú precisa de ajuda. Agora Jacó percebe que Esaú precisa daquilo que ele tem. E então ele vai lhe fazer uma proposta. Agora entenda, Jacó está sendo inteligente. O foco da mensagem não é o Jacó, mas é o Esaú. Porque tudo que ele tinha por direito era uma bênção preparada para o futuro. Após a morte do seu pai Isaque, ele seria o cabeça da família. Nós deveríamos conhecer o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Esaú. Era ele que iria ocupar aquela posição de honra. Era ele que iria receber as maiores riquezas da terra. Era ele que tinha por direito herdar todas as bênçãos que Deus havia prometido ao seu pai Isaque e ao seu avô Abraão. Porém, agora ele está com fome. Ele tem algo que precisa resolver naquele momento. Então, ele recebe uma tentadora proposta. E aí a gente já pode começar a pensar um pouco aqui, fazer algumas aplicações. Porque nós temos promessas de Deus. A Bíblia diz em 1 João 2,25, que a promessa que ele nos fez é a vida eterna. Ok? Deus tem promessas a cumprir na sua igreja. Qual? Ele virá nos buscar. Ele levará o seu povo para si. Deus tem promessa de cuidar da sua igreja, de guardar a sua igreja, de livrar a sua igreja. Agora entenda, entre a promessa e o seu cumprimento existe o tempo. E muitas vezes as aflições que nós temos no dia a dia nos faz olharmos para as necessidades momentâneas. O que Esaú tinha por direito era para o futuro, mas agora ele tem fome. E aí você deve parar e pensar um pouco, porque às vezes o diabo, que conhece os planos de Deus,
que sabe o que Deus tem preparado para mim e para você, aquilo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, que não subiu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então o diabo muitas vezes usa das suas estratégias para nos oferecer algo que pode nos ajudar naquele problema do momento. Ele nos oferece oportunidades, situações que nos faz abrir mão daquilo que Deus nos prometeu, que nos faz deixar de lado a promessa que Ele nos fez, que nos faz desprezar os nossos valores, a comunhão que nós temos com Cristo, a comunhão que nós temos com a igreja. E é nessa hora que há uma luta entre carne e espírito. É nessa hora que o caráter se corrompe por causa do desejo. É nessa hora que desprezamos aquilo que é sagrado por aquilo que é momentâneo. É só uma noite, é só um dia de prazer, é só uma fase. E às vezes não percebemos, mas estamos desprezando aquilo que o Senhor fez por nós e nos entregando às nossas vaidades, aos nossos caprichos. Deixamos de lado aquilo que nós ouvimos um dia e encheu o nosso coração de fé, aquilo que gerou em nós uma nova vida, aquilo que transformou a nossa alma, aquilo que nos fez nascer de novo. E presta atenção no detalhe do texto. O texto diz que Esaú estava cansado. Observe, versículo de número 30. Deixa-me, peço-te comer deste guisado vermelho, porque estou cansado. E é justamente na hora do cansaço. É na hora do cansaço. E nós temos a tendência em negociar valores. Essa mulher não fala mais comigo mesmo? Esse marido não liga mais para mim mesmo? O casamento está destruído mesmo? Fazer o quê? Eu cansei. E aí vem as oportunidades. O dinheiro não cai, o patrão não paga, não fala nada, ninguém dá uma satisfação nenhuma. Então, já que é assim, aí vem as oportunidades, as chances de nós resolvermos do nosso jeito, as chances de fazer as coisas de acordo com a nossa vontade, de fazer justiça com as próprias mãos. O Esaú, ele começou a pensar, olha, o que Jacó falou faz sentido, eu estou com fome, eu estou precisando me alimentar. Tudo bem que Deus tem uma promessa no futuro para mim. Tudo bem que Deus me deu por direito ocupar uma posição honrosa. Tudo bem que é meu direito receber das bênçãos que Ele prometeu ao meu pai Isaac, ao meu avô Abraão. Mas agora eu estou com fome. Mas a minha necessidade é para já. Eu preciso disso. E então, ele vai fazer um acordo com o seu irmão. Olha o que está escrito no versículo de número 32. E disse Esaú: eis que estou a ponto de morrer, e para que me servirá logo a primogenitura? Ou seja, se eu estou prestes a morrer, por que eu vou ficar apegado ao que Deus me prometeu? Se eu estou prestes a morrer, o que adianta acreditar em Deus? Se eu estou prestes a perder a vida, que sentido faz a minha fé? E aí você deve tomar cuidado, porque na hora do desespero, na hora do cansaço, na hora da fome, nós ficamos vulneráveis. Por isso que Deus muitas vezes nos prova, nos testa, Ele forja o nosso caráter. Às vezes na hora do cansaço, como diz 1 Samuel capítulo 30, aqueles homens que foram saqueados em Ziclag, todos eles saíram para buscar de volta aquilo que eles haviam perdido, mas no caminho eles não puderam atravessar o rio, de cansados que eles estavam. Meu irmão, se tem um período de tempo na nossa vida que nós temos que redobrar a nossa atenção, é quando estamos cansados. Cansados do quê? De ouvir as mesmas afrontas, cansados de sofrer as mesmas humilhações, cansados de enfrentar as mesmas barreiras,
cansados de lidar com as mesmas histórias, porque é nessa hora que as oportunidades vão mexer com o nosso coração. É nessa hora que as propostas vão ser agradáveis. Quanto você ganha? Você ganha 2.000 para trabalhar 18 horas, para trabalhar 16 horas, para trabalhar 12 horas. Ó, ali você pode ganhar 5. O que você precisa fazer? Só levar uns papéis ali na esquina. É só ajudar aqueles rapazes ali. Do cansaço vem com a intenção de nos livrarmos daquele problema, nos livrarmos daquela aflição, com a intenção de sairmos daquela causa, de não suportar, de não sofrer mais aquelas angústias. Então nós temos a tendência em aceitar as propostas, as portas que se abrem. É nessa hora que aquela porta que é estreita é deixada de lado e nós escolhemos a larga. É nessa hora que nós procuramos as facilidades. E aí, pouco importa se Deus prometeu a eternidade, pouco importa se Jesus vai voltar para buscar a igreja, pouco importa se eu tenho que ter uma vida santa, porque o momento é esse, a situação é essa. Então Esaú vai dizer: olha, eis que estou a ponto de morrer, para que me servirá logo a primogenitura? Eu estou passando necessidade, estou passando fome, eu estou sem recursos, estou sem paz, estou sem alegria, meu casamento está arruinado. Eu não tenho filhos, eu não tenho esperança, eu não tenho paz. Por que eu tenho que ir para a igreja? Por que eu deveria buscar a Deus? Por que eu deveria acreditar nessa mensagem? Esaú pensou: olha, puxa, eu quero saber de honra, eu quero saber de família. É um momento de Esaú, presta atenção. Esaú não negligenciou a sua vida com Deus o tempo todo, foi um momento. Aí veja o que vai acontecer. Então disse Jacó: jura-me hoje. E jurou-lhe e vendeu a sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu pão a Esaú e o guisado de lentilhas, e ele comeu e bebeu, levantou-se e foi-se. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Ele fez um negócio com a bênção que era dele por direito. Ele trocou aquilo que era dele por direito por aquilo que iria satisfazer uma necessidade momentânea. Ele abriu mão de tudo que Deus tinha preparado para ele por algo que iria lhe oferecer uma satisfação periódica, momentânea. E aí eu preciso te fazer alguns alertas. Cuidado para você não trocar o que Deus tem preparado para você na eternidade por algo que você possa viver nessa terra. Cuidado para não negligenciar o sacrifício que Jesus fez para te resgatar do mundo perdido por algo que vai corromper o seu coração, por algo que vai te devolver ao pecado, por algo que vai colocar você mais uma vez nas mãos do tentador. Esaú comeu o pão, comeu aquele guisado, saiu satisfeito, mas ele desprezou o que Deus tinha preparado para ele. E aí o que vai acontecer? O Isaac, um velho, já estava com dificuldade para enxergar. Ele chega para Esaú e diz: meu filho, vai caçar. Eu quero que você prepare um guisado para mim. E assim que eu comer o guisado, eu vou te abençoar, porque os meus dias estão chegando ao fim. E a Rebeca ouviu. Está no capítulo 27. Quando a Rebeca ouviu, ela vai chegar no Jacó e falar: Jacó, você precisa ser rápido. Vai no campo, eu preciso que você me traga 2 cabritos, eu vou preparar para o seu pai, porque o seu pai vai comer e logo em seguida ele vai te abençoar, porque ele quer abençoar o seu irmão. O Jacó vai dizer: mas mãe, eu não sou meu irmão. Meu irmão é cabeludo, eu sou liso. A Rebeca, ela vai pegar as túnicas de gala que o Esaú tinha, vai vestir Jacó, e Jacó vai se passar por Esaú. Eu quero que você vá comigo aqui para o capítulo 27. Capítulo de número 27, versículo de número... Vamos ver o versículo de número 6, está escrito assim:
Então falou Rebeca a Jacó, seu filho, dizendo: eis que tenho ouvido o teu pai, que falava com Esaú, teu irmão, dizendo: traze-me caça, e faze-me um guisado saboroso, para que eu a coma, e te abençoe diante da face do Senhor, antes da minha morte. Agora, pois, Jacó, filho meu, ouve a minha voz, naquilo que eu te mando. Vai agora ao rebanho, traze-me de lá 2 bons cabritos, e farei deles um guisado saboroso para o teu pai, como ele gosta, e levá-los ao teu pai, para que o coma e para que te abençoe antes da sua morte. Então disse Jacó a Rebeca, sua mãe: eis que Esaú, meu irmão, é varão cabeludo, e eu sou varão liso. Porventura me apalpará meu pai, e serei aos seus olhos enganador. Assim trarei eu sobre mim maldição e não bênção. Então Jacó vai dizer: mãe, isso é errado. Eu não posso me passar pelo meu irmão. Mas por que Rebeca está fazendo isso? Porque Esaú negociou os seus direitos com Jacó. Então quando Isaac diz: Esaú, eu vou te abençoar, ele não sabia que Esaú havia negligenciado o que era dele por direito. E você conhece a história. O Jacó vai pegar os 2 cabritos, a sua mãe vai preparar, ele vai se passar por Esaú, o Isaac vai comer aquele guisado, e logo em seguida ele vai abençoar Jacó, pensando que é Esaú. Quando Jacó sai após ter recebido aquela bênção, então Esaú chega. E quando Esaú chega, o Isaac vai dizer: ué, mas então quem foi que saiu daqui? Aí o Esaú entendeu a besteira que ele fez. Aí Esaú vai entender o erro que ele cometeu. Ainda no capítulo de número 27, veja o que está escrito no versículo de número 30. E aconteceu que, acabando Isaac de abençoar a Jacó, apenas Jacó acabava de sair da face de Isaac, seu pai, veio Esaú, seu irmão, da sua caça, e fez também ele um guisado saboroso, e trouxe ao seu pai, e disse ao seu pai: levanta-te, meu pai, e come da caça de teu filho, para que me abençoe a tua alma. E disse-lhe Isaque, seu pai: quem és tu? E ele disse: eu sou teu filho, o teu primogênito, Esaú. Então estremeceu Isaque, de um estremecimento muito grande, e disse: quem é, pois, aquele que me apanhou a caça e me trouxe? Eu comi de tudo, antes que tu viesses, e abençoei-o, também será bendito. Agora veja o versículo 34. Esaú, ouvindo as palavras de seu pai, bradou com grande e muito amargoso brado, e disse a seu pai: abençoa-me também a mim, meu pai. Já não dava mais. Por que não dava mais? Porque o direito das bênçãos que Deus dava por direito era apenas ao primogênito. Isso futuramente vai virar lei, em Deuteronômio capítulo 21. Tudo que tinha de Esaú, tudo que era de Esaú por direito, ele transferiu a Jacó. Ele negociou com Jacó. Ele abriu mão das honras que Deus tinha dado a ele. Ele abriu mão das bênçãos que ele tinha por herança, por causa de algo que gerou uma satisfação momentânea. Só que agora, ele queria receber exatamente aquilo que ele abriu mão. Agora, ele vive o amargo, ele vive o desgosto, ele está totalmente arrependido. Mas não há o que possa ser feito. Não tem como. Não dá mais para mudar. E presta atenção nisso. Jesus, durante o seu ministério terreno, em várias ocasiões ele fala de pessoas que buscaram o arrependimento e não encontraram. Pessoas que reconheceram a besteira que fizeram, quando já não dava mais para mudar. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, nunca vos conheci. Ele conta a história das virgens que eram loucas, que não levaram consigo azeite, e quando ouviram gritar à meia-noite, aí vem o noivo, elas tentaram procurar, elas tentaram comprar azeite, mas não havia o que pudesse ser feito.
E isso precisa ser um alerta para todos nós, que vivemos um período em que há uma doença que se proliferou, ainda não apareceu solução, e isso vai gerando desemprego, crise na economia, e muitas pessoas estão cansadas. Muitas pessoas estão mergulhando numa angústia profunda, numa depressão. Muitas pessoas estão se entregando. Eu não sei se você procura saber, mas a quantidade de pessoas que estão tirando a própria vida tem aumentado. A crise, ela vai desencadeando uma série de situações que são problemas para todos nós. E muitos estão se entregando, muitos não estão suportando tudo isso. E o diabo aproveita dessa situação para negociar. É onde ele pega o crente lavado e remido e devolve para o mundo das drogas. É onde ele pega o liberto e atrai de volta a fornicação. É onde ele pega a mocinha e leva de volta a sensualidade. Porque as pessoas estão se cansando da vida com Deus. Porque as pessoas estão olhando para trás. Tudo o que aconteceu naquele negócio que Esaú fez com Jacó, ele pensou que aquilo era um acordo de irmãos, mas não, aquilo vai lhe custar o que Deus havia prometido para ele. E entenda, agora ele tem que arcar com as consequências. Porque ele chega para o seu pai Isaac e vai dizer: mas pai, não tem nenhuma bênção para mim? E eu, como é que eu fico? O Senhor abençoou Jacó, o Senhor deu a ele a bênção que o Senhor recebeu do seu pai, mas e eu? Como é que eu fico? O que vai acontecer comigo? Aí vem as consequências. Eu quero que você observe comigo no capítulo de número 27, versículo de número 37, está escrito assim, capítulo 27, versículo 37. Então respondeu Isaque e disse a Esaú: eis que o tenho posto por senhor sobre ti, e todos os seus irmãos lhe tenho dado por servos, e de trigo e de mosto o tenho fortalecido. Que te farei, pois, agora a ti, meu filho? O que Isaque está dizendo? Esaú, tudo que era para ser seu, agora é dele. Tudo que era seu por direito, agora está sob a responsabilidade de Jacó. Aí versículo de número 38. E disse Esaú ao seu pai: tens uma só bênção, meu pai, abençoa-me também a mim, meu pai. E levantou Esaú a sua voz e chorou. Por que Esaú levantou a sua voz e chorou? Porque ele passou a sua vida inteira ouvindo seu pai dizer: olha, eu tenho uma bênção para você. Ele passou a sua vida inteira ouvindo seu pai dizer: olha, não corrompa o seu caráter, seja fiel a Deus. Ele passou a sua vida inteira ouvindo Isaque contando as histórias que aprendeu com Abraão. Olha, o Esaú, o meu pai, o seu avô, foi abençoado no Egito, porque ele era obediente a Deus. Olha, meu filho Esaú, um dia eu estive gerado numa terra de fome, Deus falou para mim: eu vou abençoar você nessa terra. Então Esaú passou a sua vida ouvindo Isaque dizer: olha, seja leal a Deus, não desvalorize o que Deus te deu, não abra mão do que Deus te deu, ande de acordo com a vontade dele, siga os seus estatutos, siga a sua vontade. Um vacilo, uma ocasião em que ele fez um negócio, agora ele chorou amargamente. Veja o que está escrito no versículo de número 41. E aborreceu Esaú a Jacó por causa daquela bênção com que seu pai o tinha abençoado. E Esaú disse no seu coração: chegar-se-ão os dias de luto de meu pai, então matarei a Jacó, meu irmão. Aí você deve parar e pensar o seguinte: ao invés da bênção, agora ele vai herdar a maldição. Entenda, a maldição do Senhor habita na casa do ímpio. Sabe qual que é o maior problema da humanidade? É querer receber a bênção de Deus vivendo numa maldição. Esse é o problema. Ele negociou o que Deus tinha para ele, negociou. Agora, olha como é que ele vai viver: desejando matar o próprio irmão, numa contenda, numa rincha, numa briga. Se você voltar aqui para o capítulo 26, versículo 37,
Olha o que está escrito, capítulo 26, versículo 37. Aliás, capítulo 26, versículo 34. Ora, sendo Esaú da idade de 40 anos, tomou por mulher a Judite, filha de Bere, Eteu, e a Basemate, filha de Elon, Eteu. Estas foram para Isaque e Rebeca uma amargura de espírito. As mulheres que Esaú arrumava era uma tortura para os seus pais. Isso é viver sem a bênção de Deus. As mulheres, olha, mãe, que é a sua nora, né? Só que essas mulheres perturbavam os pais. Quando você ouve falar assim, honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os dias, você precisa entender o seguinte: na cultura antiga, a maior honra que um pai podia receber de um filho estava na nora ou no genro. Sabia disso? A maior alegria que um pai dava, que um filho dava para o seu pai, era permitir que o seu pai escolhesse a sua esposa. Essa era a maior honra. Porque, entenda, você tem filhos. Se você tem filhos, você sabe o que é melhor para ele, melhor que ele mesmo. Então, quando é que um filho honrava um pai? Quando o filho dava ao pai a oportunidade de escolher o seu cônjuge. Olha o que vai acontecer com Esaú, que agora vive sem a bênção de Deus. Os relacionamentos que ele se envolve vai ser um tormento para Isaque e para Rebeca. Isso é viver sem a bênção de Deus. Se você observar aqui no capítulo de número 36, Gênesis capítulo 36, versículo de número 10, olha o que está escrito. Estes são os nomes dos filhos de Esaú: Elifaz, filho de Ada, mulher de Esaú; Reuel, filho de Bezamate, mulher de Esaú. E os filhos de Elifaz foram Temã, Omar, Zefô, Gaetã e Kenaz. E Tina era concubina de Elifaz, filho de Esaú. E teve Elifaz a Amaleque. Estes são os filhos de Ada, mulher de Esaú. Amaleque, ou seja, da semente de Esaú vai nascer os homens que foram inimigos mortais do povo de Deus, os amalequitas. Tudo por causa de um negocinho, tudo por causa de uma brincadeira, tudo porque ele desprezou aquilo que Deus tinha preparado para o seu futuro, por algo que era momentâneo. Irmão, não vale a pena, porque o prazer acaba, o corpo envelhece. A nossa vida ela é feita de fases, não é? Nós temos a nossa fase da adolescência, a fase adulta, né? Chegamos na terceira idade, e tudo que é vaidade passa. A palavra diz que a cobiça da carne, dos olhos, a soberba da vida não vem de Deus, mas é do mundo, e essas coisas passam. E aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Quando Esaú percebeu a besteira que ele fez, já não dava mais para mudar. Vá comigo aqui para a carta aos Hebreus, capítulo 12. Hebreus capítulo 12. Olha o que o escritor aos Hebreus, com a intenção de ensinar a igreja. Nós começamos um texto onde Deus vai usar os dois personagens. Por que Deus amou Jacó? Porque Jacó desejava aquilo que Deus tinha para dar. Por que Deus ficou decepcionado com Esaú? Porque Esaú pegou aquilo que era dele por direito e desprezou. Agora olha o que o escritor da carta aos Hebreus vai escrever no capítulo 12. Carta aos Hebreus capítulo 12, versículo de número 16, está escrito assim: e ninguém seja fornicador ou profano como Esaú, que por um manjar vendeu o seu direito de primogenitura. Porque bem sabeis que querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Ou seja,
Ele vendeu aquilo que era dele por direito. Depois ele quis herdar a bênção, mas não conseguiu. Ainda que com lágrimas o buscou. Chorou amargamente. Se lamentou amargamente. O escritor da carta aos Hebreus está fazendo uma exortação à santidade. Ele está usando o mesmo exemplo que Deus usou para tratar dos pecados de Judá, de Israel, fazendo as pessoas pensar no erro que Esaú cometeu. E isso, para nós como igreja de Cristo, precisa estar o tempo todo sendo lembrado, porque o diabo está aí, querendo que o homem ele troque o paraíso por aquilo que está diante dos olhos. O diabo está aí, querendo fisgar o homem na sua ganância, querendo fisgar o homem na sua vaidade, querendo atrair o homem na sua sensualidade, querendo tirar o homem do propósito de Deus, oferecendo aquilo que todo mundo busca: status, fama, poder, reconhecimento. E essas coisas passam, irmão. Paulo diz que nós não trouxemos nada para este mundo, e manifesto é que deste mundo nós não vamos levar nada. As promessas que Deus nos fez são para o futuro. Deus nos prometeu a eternidade. Deus um dia nos fez uma promessa: olha, na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e depois eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mas os pratos de lentilhas são oferecidos o tempo todo. As oportunidades batem na nossa porta. As chances de negligenciarmos o que Deus nos deu são grandes. Nós vamos parar e pensar: segue a paz com todos, a santificação, diz a palavra. Ninguém seja fornicador ou profano como Esaú, que por um manjar vendeu o seu direito de primogenitura. Porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado. Essa palavra precisa entrar no nosso coração. E todas as vezes que aparecer um prato de lentilha na sua frente, você tem que pensar: não, eu não posso ser como Esaú. Eu não posso cometer esse erro. Pastor, eu já errei, e agora? Se arrependa, porque você ainda tem tempo. Se arrependa, porque Deus ainda te dá oportunidade. A palavra de Deus diz que a misericórdia do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos. Se renova a cada dia. Se arrependa enquanto há tempo. Mas a mesma palavra diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Vai chegar uma hora que muitas pessoas vão se arrepender. Você lembra daquela parábola do rico e do Lázaro? Em Lucas capítulo 16, capítulo 19, não lembra? O texto diz que aquele homem, no lugar de tormento, ele pede: pai Abraão, peça que Lázaro vai lá falar para os meus irmãos, para que eles se arrependam e não venham para cá. Ou seja, quando já não dava mais para se arrepender, ele se arrependeu. Ele tentou voltar atrás. Ele quis viver algo diferente. Ele quis desfazer algumas coisas que ele havia feito, mas não dava mais. Aqui, Esaú, ele queria, porque não achou lugar de arrependimento, ele queria se arrepender, mas não dava mais, ainda que com lágrimas o buscou. Por isso que Deus vai dizer, o Malaquias diz lá: eu estou pregando contra Israel, diz para eles que eu amei Jacó. Por que eu amei Jacó? Porque o Jacó buscou aquilo que eu prometo ao meu povo. O Esaú desprezou. Diz lá para a igreja, olha, fala para a igreja que eu amo aqueles que me amam. Diz lá para a igreja que eu amo aqueles que estão envolvidos com a minha obra, aqueles que estão envolvidos com a minha palavra, aqueles que amam a vinda do Salvador do mundo. Diz lá para a igreja que eu amo aqueles que querem ser libertos pelo poder da pregação do Evangelho. Diz que eu amo aqueles que estão querendo santidade, aqueles que se arrependeram dos seus pecados, aqueles que estão buscando a conversão em Cristo Jesus, aqueles que acreditam no seu sacrifício. Mas e os outros? Eu aborreço eles. E os outros?
os outros eu desprezo. A nossa cultura ensina que Deus ama todo mundo, mas não é bem isso que a Bíblia ensina, não. A nossa cultura diz que Deus, Ele ama o pecador e odeia o pecado, mas não é isso que a Bíblia diz, não. Deus odeia homens também. Deus também odeia pessoas que não querem nada com Deus. E é nisso que a gente precisa parar e pensar. Porque Deus ainda nos oferece a oportunidade de arrependimento. Deus ainda nos oferece a chance de pararmos, pensarmos e... Nossa, mas que bobagem que eu fiz! E abandonar o pecado. Como Ele disse, lembra onde vocês caíram, se arrependam e pratiquem as primeiras obras. Nós ainda temos chances. Mas haverá um tempo em que muitos vão procurar e não vão conseguir encontrar. Toda a igreja ficar de pé, por favor.